dia, como é que estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma 11 e breves ponderações sobre esse capítulo. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Santo Ângelo, como eu já falei algumas vezes em outras lives, Santo Ângelo se localiza no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Agora, nesse momento, a temperatura está bem agradável aqui, está 16 graus. A previsão é que durante o dia chegue a 31. Quero começar lendo um hino, mas antes de ler o hino, eu quero fazer o que eu sempre faço. Quero perguntar se vocês já fizeram a sua oração para iniciar o seu dia. Quem não fez, pode fazer uma pausa no vídeo e continuar na sequência. Tá? Eu já fiz, então eu vou continuar sem pausa. Essa oração é importante para convidar o Espírito. Tá? Então eu gostaria que cada um fizesse. Tem um hino que ele é bem curtinho, mas ele é bem interessante, que é o hino número 197, Amai-vos uns aos outros. Diz o seguinte: Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Este é o novo mandamento. Por isto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E assim terminou o hino. Ele é bem curtinho. Então mas é porque é bem simples, né? Os mandamentos do próprio Cristo, né? O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele andou falando, né? Ele falou para os seus discípulos, para os seus apóstolos também, que amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E assim nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Nós vamos lá para a leitura, então, do capítulo 11 de Alma. Depois da leitura eu vou fazer algumas ponderações sobre alguns pontos desse capítulo. Tá? Então primeiro eu vou compartilhar a leitura para que cada um acompanhe e depois eu faço as ponderações. Então no capítulo 11, Alma 11. Ora, constava na lei de Mosias que todo homem que fosse um juiz da lei, ou aqueles que fossem nomeados juízes, recebessem um salário de acordo com o tempo que empregassem para julgar aqueles que lhes eram levados para serem julgados. Ora, se um homem devesse a outro e não quisesse pagar aquilo que devia, dele se dava queixa ao juiz. E o juiz exercia sua autoridade e enviava oficiais para levarem o homem perante ele. E ele julgava o homem segundo a lei e as evidências que apresentavam contra ele. E assim o homem era compelido a pagar aquilo que devia, ou era despojado do que tinha e afastado do povo como ladrão e espoliador. E o juiz recebia honorários de acordo com o seu tempo, um senine de ouro por dia, ou um senum de prata que equivalia a um senine de ouro. E isso de acordo com a lei em vigor. Ora, estes são os nomes das diversas moedas de ouro e de prata segundo o seu valor. E os nomes foram dados pelos nefitas, porque não contavam segundo a maneira dos judeus, que estavam em Jerusalém, nem mediam segundo a maneira dos judeus, mas alteraram seus cálculos e suas medidas segundo a vontade e circunstâncias do povo em cada geração, até o governo dos juízes estabelecido pelo rei Mosias. Era este o cálculo estabelecido: um senine de ouro, um seom de ouro, um sum de ouro e um limna de ouro. Um senum de prata, um amnor de prata, um esrom de prata e um onte de prata. Um senum de prata equivalia a um senine de ouro, e tanto um como outro valiam uma medida de cevada e também uma medida de todos os tipos de grãos.
Ora, o valor de um seon de ouro era 2 vezes o valor de um senine, e um sum de ouro era 2 vezes o valor de um seon, e um limna de ouro tinha o valor de todas as outras moedas, e um amnor de prata valia tanto quanto 2 senuns, e um esrom de prata valia por 4 senuns, e um onte tinha o valor de todas as outras moedas. Ora, este era o valor dos números menores de seus cálculos. Um siblon era metade de um senum, portanto um siblon valia meia medida de cevada. E um siblum era metade de um siblon, e um leá era metade de um siblum. Ora, estes eram seus números, segundo seus cálculos. Ora, um antion de ouro era igual a 3 siblons. Aí lá no versículo 20. Ora, era com o único fito de obter lucro, pois recebiam salário segundo seus serviços, que os juízes incitavam o povo a motins e a toda espécie de distúrbios e iniquidades, para que tivessem mais serviço e pudessem ganhar mais dinheiro de acordo com as causas que lhes eram levadas. Portanto, incitaram o povo contra Alma e Moleque. E este Zeezrom começou a questionar a Moleque, dizendo: Responderás a algumas perguntas que eu te fizer? Ora, Zeezrom era um homem perito nos ardis do diabo para destruir o que era bom. Portanto, disse a Moleque: Responderás às perguntas que eu te fizer? E a Moleque disse-lhe: Sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim, porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. E disse-lhe Zeezrom: Eis que aqui estão 6 ontes de prata, e todos te darei, se negares a existência de um ser supremo. Ora, a Moleque disse: Ó tu, filho do inferno, por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acreditas que não há Deus? Digo-te, não, tu sabes que existe um Deus, amas, porém, mais o lucro do que a ele. E agora mentiste a mim perante Deus, disseste-me: Eis que te darei 6 ontes que são de grande valor, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivo para destruir-me. E agora eis que por este grande mal terás tua recompensa. E Zeezrom dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? E a Moleque respondeu: Sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Disse então Zeezrom: Existe mais de um Deus? E ele respondeu: Não. Então perguntou-lhe Zeezrom novamente: Como sabes estas coisas? E ele disse: Um anjo mas deu a conhecer. E Zeezrom tornou a perguntar: Quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu-lhe: Sim. Então lá no versículo 34. E disse novamente Zeezrom: Salvará ele seu povo em seus pecados? E a Moleque respondeu-lhe e disse-lhe: Digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Disse então Zeezrom ao povo: Lembrai-vos destas coisas, porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se tivesse autoridade para mandar em Deus. Então a Moleque lhe disse novamente: Eis que mentiste, porque disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse que nada impuro pode herdar o reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Então Zeezrom novamente lhe disse: É o Filho de Deus, o próprio Pai eterno? E respondeu-lhe a Moleque: Sim, ele é o próprio Pai eterno do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. E virá ao mundo para redimir seu povo, e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome, e estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte, pois eis que virá dia em que todos se levantarão da morte e apresentar-se-ão perante Deus e serão julgados segundo suas obras. Versículo 42. Ora, existe uma morte que é chamada morte física,
e a morte de Cristo desatará as ligaduras desta morte física, para que todos se levantem dessa morte física. O espírito e o corpo serão reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural, tal como nos achamos neste momento, e seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma vida lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado em sua estrutura natural, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai e o Santo Espírito, que são um Deus eterno, um eterno Deus, para serem julgados segundo suas obras, sejam elas boas ou más. Ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte à vida, para não mais morrer, e o espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos. O todo, tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Ora, quando a mulher que terminou estas palavras, o povo começou novamente a ficar admirado, e também Ziéron começou a temer, e assim terminaram as palavras de Amulek, ou seja, isto é tudo o que escrevi. Tá? E assim terminou o capítulo 11. Então vamos ver aqui alguns, também um capítulo bastante rico. Então vamos ver alguns pontos aqui. Então era Amulek quem estava falando, ele falava que o juiz recebia honorários de acordo com o tempo que se dedicava, né? Então enquanto mais se dedicava ao seu trabalho, mais ele recebia. E naquela época, naquela circunstância ali na cidade de Amonia, né, de acordo com as palavras de Amulek, os juízes, né, que também eram iníquos, né, portanto, eles faziam alguma coisa bastante horrível, bastante complicada, que está escrito lá no versículo 20. Ora, era com o único fito de obter lucro, né, diz ali no versículo 20, que os juízes incitavam o povo a motins e a toda espécie de distúrbios e iniquidades. Tá? Então, para ter, né, para que as pessoas, né, o sistema ali ficasse dependente deles, né? Mas isso através de iniquidade que eles faziam isso, né? Não era uma necessidade, era uma iniquidade, né? Os juízes incitavam o povo, né, a iniquidades, e assim eles precisavam ficar mais tempo, né, ali em seu trabalho, e por isso ganhavam mais, né? Então, no 21, Ziesron começou a questionar Amulek. Então, Ziesron fez um questionário para Amulek, perguntando se Amulek, primeiro ele perguntou se Amulek responderia a todas as suas questões, todas as perguntas. Aí no 22, e Amulek disse-lhe sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim. Então, Ziesron começou a questionar ele em diversos pontos, né? Se existia Deus, como sabes que existe um Deus, né? Essas coisas Ziesron foi perguntando para Amulek. Uma pergunta que Ziesron perguntou lá no 34, salvará ele seu povo em seus pecados? E Amulek respondeu-lhe e disse-lhe, digo-lhe que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Então prestem atenção na pergunta que Ziesron fez para Amulek. Salvará seu povo em seus pecados? E Amulek respondeu que não.
No 37, a mulher que dá uma explicada, né, nisso. Ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse que nada impuro pode herdar o reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos, a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Então, ele estava explicando, né, ele estava fazendo uma ponderação, né, sobre esse fato de que Cristo não salvará as pessoas em seus pecados, né? Então, que nós possamos ponderar sobre isso, né? O que significa ser salvo, né? Então, de acordo com o plano de salvação, a nossa meta deve ser a exaltação, né? Então, imagine, né, se nada impuro pode entrar na presença de Deus, né, como que Cristo vai salvar as pessoas em seus pecados? Então, eu preciso me libertar dos meus pecados, né? Todos nós precisamos nos livrar dos nossos pecados, né? Deixar os nossos pecados, as nossas coisas, as nossas impurezas. Daí sim nós estaremos em condições de ser salvos. Então ele continua falando sobre Jesus Cristo. No caso aqui, só para lembrar, né, nós aqui estamos falando do ano 82 a.C. Cristo não havia vindo pela primeira vez, não havia nascido ainda na terra, né, mas os profetas eles estavam pregando e ele viria, né, e muitas pessoas, né, o povo de Cristo, né, o povo que fazia convênios, ele acreditava, né, que isso aconteceria. Então a mulher que continua pregando aqui, tanto para Zeesron quanto para todas as pessoas que estavam ouvindo ali. Ele fala o seguinte, lá no 40 e no 41. E virá ao mundo para redimir seu povo, e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte, pois eis que dia virá, em que todos se levantarão da morte e apresentar-se-ão perante Deus, e serão julgados segundo suas obras. Tá? Então aqui ele está falando para quem é a salvação. Tá? Então Jesus Cristo vai fazer o sacrifício expiatório, né? E aqui, como diz no 40, tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna. Tá? Então, para todos os que acreditam em seu nome, em Jesus Cristo, né, para todos que têm fé, né, e como a fé sem obras é morta, né, nós precisamos, portanto, ter as obras, ter as ações, né? Então, para estes será a salvação e para ninguém mais. Isso diz no versículo 40. E no 41 fala dos iníquos, que eles receberão somente a ressurreição, né? Apenas desatadas as ligaduras da morte, como diz ali, né? Então, né, a ressurreição do corpo físico, né, a reunião do corpo com o espírito, né, um corpo restaurado, né, isso vai acontecer para todo mundo, para todos, independentemente se guardou os mandamentos ou não, né, mas a salvação é para aqueles que guardam os mandamentos, né, e para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Essa é a diferença. E na sequência ele continua falando, né, que essa lei ela é para todos, né, ela não é por causa que o juiz ali, como ele estava falando para os juízes, né, não é por causa dos juízes que eles tinham essa importante função, né, essa importante responsabilidade, né, e ganhavam mais e
tal, não era por causa disso que eles seriam diferentes dos outros, né? Então ele fala aqui também, inclusive escravos ou livres, né? É para todo mundo, homens, mulheres, idosos, crianças, né? A lei do Evangelho, ela é para todos, né? Então eu acredito que essa seja a parte que mais chamou a atenção, né? Tem a parte que ele falou com o juiz, uma pessoa que era de grande conhecimento, né? Uma pessoa que tinha grande poder. Ele falou e falou com muita coragem, né? Isso foi uma parte que chamou a atenção. Mas a outra parte que mais chamou a atenção foi sobre ele falar, né? De Cristo, né? Da salvação e para quem é a salvação. Então, que nós possamos pensar nessas coisas, que nós possamos nos despojar, né? Nos livrar desse peso do pecado, né? Mas aí você pergunta, né, bispo, como é que o Senhor quer que eu me livre do peso do pecado, né? Então eu respondo, aplicando o arrependimento em sua vida. Nós temos como ensinamento de Cristo, né, que o arrependimento ele significa mudança, né? Então nós aprendemos na igreja sobre arrependimento, né? Tá certo? E essa leitura de Alma, capítulo 11, e essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, teria muito mais coisas para a gente falar desse capítulo, por isso que eu deixo com vocês um exercício, né, como eu sempre deixo, ler, ponderar, orar e agir, aplicar essas coisas em suas vidas, né? Toda vez que eu oro, toda vez que você orar, o Senhor, o Pai Celestial, Ele sempre ouve as suas orações e Ele sempre responde, né? E quando Ele responde, né, nós precisamos agir e obedecer essas coisas, né, que Ele respondeu. Então é esse o exercício que eu deixo para vocês, tá certo? Então, desejo um bom dia a todos, com muita paz, com muita luz, a luz de Cristo em suas vidas. Agradeço pela paciência que vocês têm, agradeço pela perseverança em guardar os mandamentos, certo? Um bom dia e muito obrigado e até a próxima.